Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Quando você encontrar, como de costume, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite, através dessa palavra, Neemias, capítulo 2. Depois da oração, vou ler com os irmãos a partir do versículo 17. Neemias 2, 17. Mas antes, com o texto aberto, ore ao Senhor por você, pedindo a Ele para falar com você nessa noite. Senhor Deus, bom é louvar o Senhor, é maravilhoso te ouvir, tão bom nos reunirmos como família diante do Senhor. É ótimo cultuar o Senhor como nós estamos fazendo aqui, Santo Deus. Ainda mais uma noite em que nós vamos comer o pão e beber o vinho em memória do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, obrigado. Assim como nós pedimos pelos nossos filhos, pedimos ao Senhor para falar com eles, agora nós pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Te pedimos para que seja assim no nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim: Então eu lhes disse, e aqui Neemias estava falando para todos os líderes lá em Jerusalém, que são mencionados no versículo 16. Veja a situação terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que nós não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito antes. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Capítulo 3, versículo 1. Começando a reconstrução, o sumo sacerdote Eliacibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racenar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Messesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade, eles não quiseram se juntar ao serviço, rejeitaram a orientação de seus supervisores. A porta gessana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bessodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Haraías, um dos ourives,
fez os reparos do trecho seguinte. E Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Ratuz, filho de Hassabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E assim o texto segue. E esse aqui é aquele tipo de texto que, quando você perde a leitura, não dá para encontrar mais onde a pessoa que está lendo está. E é também aquele tipo de texto que, quando você está fazendo devocional em sequência, você chega nele e você chora. Porque você lê, e parece que não está entendendo nada que está sendo falado aqui, né? Mas sim, o Senhor tem lições preciosíssimas para nós, num texto como esse aqui, neste texto especificamente. Nos outros versículos nós vamos vendo outros servos, outras famílias, em outros pontos geográficos, fazendo a mesma obra que os anteriores estavam fazendo e que nós lemos. Quantos aqui já participaram de mutirão? Mutirão para reformar ou construir casa, mutirão para reformar ou construir igreja. Quantos? Mas participaram mesmo assim, para ir mesmo, e agarrar no batente. E quem não sabe nem o que eu estou falando, o que é esse negócio de mutirão? Quem nem sabe o que é mutirão? A turma nova não sabe, a gente parou de fazer mutirão, né? A turma nova não sabe o que é bom para tosse. Ir no sábado, num domingão, fazer um mutirão abençoado. Mas a turma aí da Jovem Guarda sabe bem o que é mutirão e quantos mutirões nós já fizemos, né? Novinhos, mutirão é quando uma turma se une para fazer um trabalho grande, que uma pessoa só ou poucas pessoas não conseguem fazer. E geralmente é um trabalho que sai caro se for para pagar por ele. Então você junta ali uma turma de amigos, uma turma de irmãos de igreja, e aí essa turma junta, reunida assim, essa turma vai realizar aquela obra. Reformar uma casa, construir uma casa, reformar uma igreja, construir uma igreja, colher uma lavoura, e isso acontecia demais naqueles tempos, principalmente quando nós gostávamos de ficar juntos. Pensando nas pessoas que participaram dos mutirões, dos quais você já participou, tem os perfis, né, dos participadores dos mutirões. Por exemplo, todo mutirão tem gente animada, porque todo mutirão é trabalho pesado. Então, para você aceitar o convite para um mutirão, você já vai sabendo que o serviço vai ser pesado, vai ser serviço difícil, vai ser trabalho árduo. Então, quem aceita é porque, de alguma forma, está animado para participar ali. Então, quem foi animado, estava animado. Ainda que totalmente perdido ali no meio da obra, por não saber o que estava fazendo, mas estava ali animado, agarrado no batente, porque mutirão sempre envolve trabalho pesado. Mutirão também, sempre tem gente inexperiente, que está ali trabalhando com muita dedicação, mas sem saber o que está fazendo direito. Porque a proporção é quase assim, para cada 10 pessoas, 2 são entendidos daquele trabalho, e os outros estão ali para ajudar e seguir a orientação dos outros 2. E vão fazendo, obedecendo ordens. Mas se fosse para fazer com aqueles 8, sem os 2, seria impossível que o trabalho fosse realizado. Porque tem gente que não é daquele campo. Tem gente que não é daquele trabalho. Tem gente que não tem aquela experiência. Tem gente que não tem o costume daquilo que se faz nos mutirões.
Tem gente que vai só para comer, porque todo mutirão tem comida boa. Geralmente os homens estão ali batendo laje, quase que sempre é para bater laje, né? E as mulheres estão ali reunidas fazendo uma comida gostosa, para dar sustância, né, para os trabalhadores. Quem já foi só para comer? Muito bem, Cristiano. Parabéns pela sua humildade. Assumiu. Eu também já, viu, meu irmão? Também já fui só. Mas eu disfarcei. Você disfarçou, não? Tem gente que não ajuda em nada e ainda critica. Você conhece alguém? Você pode falar o nome para a gente orar? Não, a gente vai orar pela pessoa, gente, nós estamos num culto. Eu sei. Deixa eu falar aqui 3 nomes para nós orarmos por eles. É desse jeito, né, meus irmãos? Aqui nesse texto, Neemias e os judeus, eles estão fazendo um mutirão. Trabalho de um mutirão mesmo. Eles estão aqui reunidos numa proporção bem maior daqueles outros mutirões dos quais nós participamos, para reconstruir a capital, Jerusalém. Isso porque, assim, já faziam uns 100 anos que os judeus tinham voltado lá da Babilônia, eles tinham reconstruído o altar, eles tinham reconstruído o templo com Zorobabel, eles tinham restaurado o culto com Esdras, e agora eles estão aqui sendo liderados por Neemias para reconstruir os muros daquela cidade. Porque embora o templo já estivesse pronto, os cultos estivessem acontecendo regularmente, a cidade estava desprotegida. E eles estavam aqui, nesse momento, uns 400 anos antes de Cristo, e as cidades, elas não podiam ser como as nossas. Nossas cidades não têm muros que protegem a cidade toda. Porque a maioria das coisas que nós resolvemos por meio da política, da arte da negociação, da conversa. Eles não. A maioria das coisas que eles decidiam geopoliticamente lá era por meio da guerra. Então, uma capital, ela precisava ter muralhas. Isso para que quando o país fosse atacado, eles pudessem então trazer os moradores que viviam do lado de fora da capital para dentro das muralhas. Havia sempre um grande estoque de mantimento dentro das muralhas, para que então a população pudesse resistir o máximo possível e sobreviver àquele ataque. Mas Jerusalém estava ali já há quase um século, com o templo pronto, mas sem os muros. E Neemias, amando aquela cidade, ouviu o relato do irmão dele, dizendo que ainda havia quase que só ruínas lá, e ele foi ali, montou na sua mula, andou pelos lugares principais daquela cidade, e ele ficou muito triste, ele ficou profundamente abatido com aquilo, pensando em que, gente, nós estamos reconstruindo, está aqui o templo, o culto acontece, mas como é que pode uma capital ficar sem uma muralha assim? Nós estamos rodeados por inimigos. Os samaritanos, eles nos odeiam, eles estão cheios de ciúmes. Quando eles souberam lá que o rei nos liberou para nós voltarmos aqui para reconstruir, eles estão mordendo nos seus dentes lá, porque eles estão vendo que se Deus restaurar a nossa glória, nós seremos grandes de novo, nós seremos abençoados de novo. Então, a qualquer momento, isso aqui tudo acaba de novo. Então, nós precisamos reconstruir novamente as muralhas para proteger a capital. E quando nós olhamos para aquela obra, lendo esse texto especificamente, nós vamos encontrar muitos paralelos interessantes com o que nós fazemos ou devemos fazer aqui hoje, no dia a dia, enquanto nós estamos tocando a vida normal da igreja. Lá, 400 anos de Cristo, e aqui, nós somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, de classes sociais diferentes, com profissões diferentes, com habilidades diferentes, que nos juntamos para edificar a obra do Senhor. Que maravilha! Lá, Jerusalém. Aqui, a igreja. Hoje, agora. Então vamos dar uma olhada para nós encontrarmos esses paralelos que nos unem enquanto aqui hoje nós edificamos a igreja do Senhor, aqueles irmãos que estavam lá
edificando Jerusalém. Comecemos então pela percepção do tamanho do trabalho, pela grandeza do trabalho. Eles estavam ali envolvidos em uma reconstrução e não em uma construção. Era uma reconstrução dos muros, não de uma residência, não de uma fazenda, mas dos muros que protegeriam toda uma cidade, toda a capital daquele país. Portanto, só de pensar assim, nós já sabemos que era uma obra muito grande. Era um muro imenso, que deveria envolver toda aquela capital. Quando você vai fazer um murinho lá na sua casa, 3 metros de altura, por alguns metros, você sabe o trabalho que dá. Você sabe como sai caro fazer um muro bem feito. E os murinhos da nossa casa, eles não podem ser chamados de muro perto daquele muro que eles estavam construindo ali. Isso porque aqueles muros que protegiam a capital eram muros onde pessoas moravam. Eram muros onde tinham casas, onde tinham comércios. Haviam trechos daquele muro ali, que esses trechos tinham mais de 6 metros de largura, porque era necessário passar com carruagens, cavalos, soldados lá em cima quando houvesse guerra. Eram muros que sustentavam o exército armado, com as suas pedras, flechas, óleo quente, para jogar contra o inimigo que tentasse escalar as muralhas. Então era uma obra assim, muito, mas muito trabalhosa mesmo. Até porque nós sabemos, reconstruir dá muito mais trabalho do que construir do nada. Construir do nada está lá, o descampado, o terreno limpo. Você vai lá, marca o alicerce, edifica. Reconstruir envolve ruínas que já estavam ali. Ruínas que precisavam ser retiradas, coisas que precisavam ser reaproveitadas, avaliação do que dava para ser usado ou não, e o que não dá para ser usado é entulho, o entulho precisa ser afastado para não atrapalhar as obras e a vida ali depois. Então era um trabalho assim muito, mas muito penoso mesmo, porém vitalmente necessário. Não dava para deixar para lá. Há 100 anos já deixando para lá. Agora Neemias fala, não tem jeito. Eu estou acostumado, eu sirvo a Deus na Pérsia. Como eles se preocupam com as muralhas na capital do império, agora eu volto para reconstruir o meu país e não vou me preocupar com as muralhas de Jerusalém. Se a gente não faz isso aqui, a gente morre. Semana que vem aqui os samaritanos. Se nós os atacamos, eles se protegem nas muralhas deles, mas se eles nos atacam, era uma obra penosa, porém vital. Ela precisava ser feita. Igualzinho igreja. Igualzinho à nossa igreja. Para a nossa igreja cristã evangélica, né, central em catalão, para a nossa igreja ela ser quem ela é, e para ela funcionar como ela funciona, aqui, agora, funcionou na última semana, funcionou nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas, neste momento exato, para a nossa igreja ser o que ela é, mais de 10 ministérios. E são várias as funções administrativas que precisam funcionar muito bem para que tudo dê certo. Domingo passado nós estávamos celebrando o nosso aniversário. Tivemos vários cultos e reuniões de oração durante a semana. Hoje nós estamos aqui depois de uma escola bíblica e agora juntos para cear. Quanta coisa precisou acontecer nesses bastidores para que nós desfrutássemos de tudo isso. Mais de 10 ministérios atuando, várias funções administrativas totalmente operantes, se comunicando umas com as outras, para que agora, neste momento, nós pudéssemos estar aqui, assentados, ouvindo o Senhor e adorando. Muito trabalho árduo, que só sabe que é árduo quem de fato se envolve, mas que é completamente necessário. Porque se esses 10 ministérios falham, se essas funções administrativas falham, nós deixamos de ser a igreja que nós somos. Jamais seríamos o que somos aqui, jamais poderíamos estar fazendo isso que nós estamos fazendo, neste formato, com esse conforto, os nossos filhos recebendo o mesmo tratamento, com o mesmo conforto que nós temos aqui em cima. Trabalho árduo,
mas que precisa ser feito na reconstrução dos muros de Jerusalém e na condução da vida diária da nossa igreja. E era uma obra que exigia muita, mas muita mão de obra mesmo. E eles não tinham escravos, até porque naquele momento eles é quem eram os escravos dos persas. Estavam ali sob a autorização do império, mas precisavam da permissão e da bênção do império. E eles próprios não tinham essa mão de obra gratuita disponível ali para eles. E ainda, parte do povo ainda estava lá na Babilônia. Não foram todos que vieram. Alguns nunca voltaram. Muitos não quiseram se envolver ali naquela obra de reconstrução. E mesmo assim, aqueles poucos que ali estavam para fazer trabalho de muitos, aqueles poucos teriam que fazer tudo. Igualzinho a igreja. Igualzinho, inclusive, a nossa igreja. Nós, meus irmãos, é quem temos que fazer tudo também. Algumas pouquíssimas coisas de vez em quando a gente terceiriza. Mas se a gente terceiriza tudo, aí nós não somos igreja. Aí nós não estamos cuidando de nós, aí nós não estamos nos alimentando, aí nós não estamos confraternizando, aí nós não estamos tendo comunhão cristã. Então, muito que precisa ser feito por nós mesmos. E o problema é que, muitas vezes, esse muito que precisa ser feito, ele é feito por poucas pessoas. Para um aniversário como aquele de domingo passado acontecer, para que uma semana toda aconteça com todas as nossas atividades, um culto como esse aqui acontecer, esses ministérios e essas funções administrativas, eles foram ocupados por pessoas. Pessoas que estão sentadas aqui nesse lugar. Por pessoas que estão sentadas aí ao seu lado. Por pessoas que se desdobraram nas suas funções. Que tinham os seus trabalhos em casa, que tinham os seus trabalhos na empresa, que tinham os seus filhos para cuidar, mas que em algum momento tiveram que sacrificar a agenda e que em muitos casos, na maioria deles, foi sacrifício mesmo. Pessoas que se cansaram, pessoas que perderam sono, pessoas que ficaram angustiadas, pessoas que choraram, pediram oração, pessoas que se esbarraram em alguns momentos e que precisaram pedir perdão e se perdoar, e pessoas que tiveram que fazer muita, mas muita coisa para que muitos pudessem desfrutar daquilo que poucos fizeram. Para a igreja alcançar, meus irmãos, essa estrutura espiritual, essa estrutura ministerial e essa estrutura física, material, da qual nós desfrutamos hoje, muito, mas muito trabalho e muitos irmãos tiveram que se dedicar por anos para que nós chegássemos aqui hoje. Nós não chegamos aqui um dia, pegamos isso aqui pronto, cortamos uma fita, inauguramos e entramos para dentro e começamos a desfrutar de todas essas coisas. Não, a igreja é um organismo vivo, tal qual uma plantinha, de uma semente, um broto, uma plantinha, uma árvore. E nós hoje, para a glória do nosso Deus e por causa dele, somos uma árvore frondosa. Mas teve gente que chorou, teve gente que suou, teve gente que perdeu o sono para que nós estivéssemos aqui hoje. Quem eram ali os construtores daquele muro? Pedreiros, engenheiros, arquitetos, eram eles que estavam ali reconstruindo o muro? Sacerdotes, levitas, ourives, perfumista, governadores, comerciantes. Gente que não tem nada a ver com uma obra de construção. O que é que eles estavam ali fazendo? Continuando os seus trabalhos, protegendo as portas das suas próprias casas, com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. O que é que essas pessoas estavam fazendo? Acumulando funções e acumulando trabalho. Porque tinha muito trabalho para ser feito, mas nem todo mundo estava disposto a ajudar. Mas os que temiam o Senhor e amavam Jerusalém entendiam: o muro precisa ser reconstruído. Uma obra necessária, muito trabalho
que exige muitos trabalhadores, com poucos trabalhadores disponíveis, é igual a, claro, acúmulo de funções e trabalho. Igualzinho igreja. Inclusive, igualzinho igreja cristã evangélica central de Catalão. Sempre foi uma minoria trabalhando para que todo o corpo pudesse desfrutar do todo. Sempre foi. Infelizmente, nós nunca vimos 70% envolvido no trabalho árduo do todo que nós desfrutamos. Claro que não. Pelo menos nesses 30 anos que eu estou aqui, não. Sempre foi uma minoria com acúmulo de funções. Portanto, se você se sente acumulado naquilo que você faz, e já faz tempo que a obra do Senhor ela é realizada pela minoria. Não foi novidade para eles na reconstrução do Muro de Jerusalém, e não é novidade para nós aqui nos nossos dias também. Mas mesmo com muito trabalho, pouca gente disponível, circunstâncias difíceis e acúmulo de função e trabalho, eles colocaram os ferrolhos, colocaram as portas e as trancas. O que significa dizer? Cabelo, barba e bigode. Trabalho completo. Aqueles poucos com acúmulo de função, sofridos, sobrecarregados, começaram e concluíram a obra. Por isso, essa é a palavra do Senhor para você, meu irmão, que talvez tenha se sentido sobrecarregado na obra do Senhor. Que às vezes tem se sentido nesses dias cansado por ter que dobrar mesmo a sua jornada, a sua agenda, entendendo a obra do Senhor precisa ser feita e você vai lá e faz, e às vezes não se sente muito recompensado. Sabe, ainda assim, com toda essa sensação de cansaço, até mesmo de esgotamento, esse texto nos chama para a realidade de que o nosso serviço precisa ser completo. Portanto, se porventura alguém está pensando em abandonar no meio do caminho, não abandona não. Vá até colocar os ferrolhos, as portas e as trancas. Vá até a conclusão daquilo que o Senhor te pôs na mão para fazer. Lembrando que essa conclusão, ela não vai se dar aqui nessa vida. Essa obra ela vai se estender pela eternidade. Essa obra vai durar a vida toda. E ela vai continuar depois com o nosso Senhor lá no céu, porque conforme nós sempre nos lembramos aqui, não existe aposentadoria na vida cristã. Por causa das nossas limitações aqui nessa vida, nós podemos até mudar de funções, podemos até mudar as tarefas. Aquilo que eu fazia quando tinha 20 anos, não consigo fazer mais hoje, né, aos 60, aos 70. Mas parar de trabalhar, parar de edificar os muros de Jerusalém, não é uma opção para aqueles que se engajaram nessa obra. É difícil, mas o Senhor ele está com os olhos voltados para aqueles que estão engajados para tampar as brechas nesse muro. E tem um versículo interessante que no meio desse texto, é o versículo 5. Os nobres não quiseram sujar as suas mãos. Por que é que nem todo mundo se engaja na obra do Senhor? Porque tem muito nobre assistindo à obra do Senhor. Os nobres não quiseram sujar as suas mãos. Os nobres não acataram as diretrizes, as orientações dos supervisores. Igualzinho igreja. Aqui, será? Tem gente que incrivelmente... É um defeito meu, é um pecado meu. Eu não sei se pastor tem que ter essa terrível percepção. Eu gostaria de ser bem sonso nisso mesmo, mas Deus não me deixa ser sonso nisso. Eu percebo. E tem 30 anos, mesmo antes de pensar em ser pastor, que eu já venho aplicando esse filtro aqui na nossa comunidade de fé. Tem gente que consegue ficar anos na igreja, participando dos seus eventos, das suas festas, comendo dos seus banquetes, né, desfrutando das suas celebrações, desfrutando de tudo aquilo que aqueles poucos sofridos fazem e tem coragem de não colocar a mão em uma cadeira, mesmo vendo outros carregando do seu lado. Tem gente que consegue ficar anos na igreja sem saber onde é a pia da cozinha. Nunca tocou na bucha
para lavar um prato, uma panela. Tem gente que consegue ficar anos na igreja, desfrutando de tudo que os poucos fazem, sem nunca nem sequer passar pela sua cabeça a possibilidade de pegar numa vassoura um pano de chão para ajudar a limpar o chão, que ele próprio ajudou a sujar. Nobres. Tem gente nobre lá na reconstrução dos muros, tinha gente, e tem gente nobre nas nossas igrejas hoje também. O princeso gospel desce daí, sabe? Ou rainha evangélica, vem aqui para o chão. A gente está trabalhando aqui no chão, sabe? Isso aqui não é um palácio. Isso aqui é uma casa de família. Uma casa de família em que todos precisam trabalhar. O lugar mais importante nessa casa de família é a mesa do jantar. E os dois lugares na ponta da mesa já estão devidamente ocupados. Papai está numa ponta e nosso irmão mais velho está na outra. Os outros assentos, nos outros nós vamos aprender para crescer. E nós temos excelentes exemplos de trabalho, porque papai trabalha demais e o irmão mais velho trabalha muito. Nosso irmão mais velho tinha dias em que ele não tinha tempo para comer, tinha dias em que ele não tinha tempo para beber água, tinha dias em que ele ficou muito tempo sem conseguir reclinar a cabeça, porque ele estava trabalhando para nós, os irmãozinhos mais novos. Criticado porque estava trabalhando no sábado, ele falou: meu pai trabalha até hoje. Criou todas as coisas e continua sustentando, administrando todas as coisas para os seus filhinhos amados. Então, para de cobiçar a ponta da mesa. Papai, nosso irmão mais velho, já trabalharam bem mais do que a gente. E vão continuar trabalhando bem mais do que a gente. E eles são exemplo, eles merecem as duas pontas dessa mesa. Nós, irmãozinhos, filhinhos mais novos, a gente fica aqui do lado um do outro, e servindo uns aos outros, trabalhando uns para os outros, porque esta é a vontade do Pai para os seus filhos. Portanto, lembre-se, isso aqui não é um palácio, não tem lugar para nobres espirituais aqui. Isso aqui é uma casa de família. Então, comece a se converter quando você vê um irmão carregando uma cadeira numa festa e procura saber de onde essas cadeiras estão saindo, para onde elas vão, se envolva. Isso está fresquinho, teve festa semana passada. Sabe, quando você vai ali e come aquela janta gostosa que foi feita com muito amor, aquela janta gostosa foi feita com muito amor por irmãs que estão há 2 dias no forno daquela cozinha. Alfredo, socorra essas irmãs. No forno daquela cozinha. Falei. No forno daquela cozinha, que muitos aqui não suportariam ficar lá 15 minutos. Pensa, quem é que vai lavar esses pratos depois? Será que eu não posso me envolver nesse negócio aqui? Será que aquela panelona lá não é pesada para uma dessas irmãs que já estão há 2 dias naquela cozinha quente para elas lavarem? Será que eu não posso estragar as unhas para ajudar os meus irmãos na casa de papai? Quando você souber que teve um evento, meus irmãos, isso aqui é festa feita por nós. Isso aqui é obra conduzida por nós. Não tem trabalho terceirizado. Tudo o que é feito aqui foi feito pela pessoa que está sentada do seu lado. E se você não se envolve, você está se sentindo o princeso gospel, a rainha evangélica. E você ainda não se tocou de que os 2 lugares da ponta da mesa já estão devidamente, honrosamente ocupados. E que você precisa olhar para o irmãozinho do lado, e falar: precisa ajudá-los, porque papai já mandou. Portanto, da próxima vez, vamos para a cozinha nos ajudar a preparar o jantar. Vamos para o salão nos ajudar a postar a mesa e os assentos. Vamos ser mais participantes daquilo que acontece aqui na nossa casa, na casa do Pai.
E para quem, às vezes, desanima a olhar para os nobres, né, e para as outras dificuldades, essa palavra é um chamado para o ânimo. Não se desanime. Não se frustre, porque alguns nobres nunca vão entrar para a família. Nunca vão entrar para a família. Porque não é todo mundo que vai se converter. Não é todo mundo que vai ter a honra de coração chamar Deus de Pai, Jesus de irmão. Então, não é todo mundo mesmo que tem assento no lugar dos filhinhos. Então, não se frustre. Não deixe que essas coisas desanimem. Estou falando porque aí vem para mim essas queixas. Não, a gente rala. Fulano não ajuda, fulano estava lá sentado. Tá. Não desanima com isso, não. Sabe por quê? Os dois, nas pontas da mesa, eles estão vendo tudo o que está acontecendo nessa casa. Eles veem com olhos de justiça, eles veem com corações que são recompensadores, naturalmente recompensadores. E o chamado dessa palavra é para você, olha para o lado. O texto nos ensina isso. Tem gente trabalhando igual a você do lado. Não foca nos nobres. Olha para o lado. Fulano está reconstruindo aqui, o fulano está reconstruindo de lá, o fulano está reconstruindo de lá. Você não está sozinho. Tem gente sobrecarregada como você, tem gente com acúmulo de funções como você, tem gente se desdobrando na sua rotina, na sua agenda como você. Olhe para esses, se inspire nesses, alegre-se com esses. E, sobretudo, meus irmãos, lembremos-nos de que virá a recompensa do Pai. Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor vê aqueles que labutam por Ele. O Senhor vê aqueles que amam a casa do Pai e que trabalham para que na casa do Pai tenha ordem, para que na casa do Pai tenha vida, trabalham para que a casa do Pai seja alegre. E Ele sempre recompensará esses seus filhos obedientes. E mais, a sensação de ver um muro construído deve ter sido ótima. Aqueles nobres, eles não tiveram aquela mesma alegria em seus corações, porque depois eles só desfrutaram da segurança, mas eles não puderam ter essa alegria de sentir que eu participei desse negócio. Da mesma forma, a sensação de ver a igreja caminhando é ótima, e ainda poder pensar assim, ó, eu participo disso, eu sou peça ativa nisso, eu sou um filho do Pai ativo, e estou cooperando para a edificação desse corpo. E, sobretudo, a sensação, meus irmãos, de ser usado por Deus é indescritível. Fico pensando, deve ser muito sem graça, deve ser uma vida muito medíocre. Conhecer a Bíblia, sabe, conhece, sabe que é verdade, a palavra de Deus, frequenta regularmente a igreja, mas consegue passar toda uma vida cristã sem nunca ser usado por Deus. Deve ser sem graça demais. Por outro lado, é muito prazeroso nos sentirmos úteis nas mãos do Senhor. Portanto, a partir de agora, sempre tem um banquete, o banquete é diário. Sempre tem coisas para fazer na obra do Senhor, na casa do Senhor, no reino do Senhor. Se você é filho de Deus, esqueça esse negócio de nobreza espiritual e venha ser um filho como os outros filhos. Se o Pai um dia quiser te dar um título como Ele nos dará, deixa que Ele faça isso. Mas da nossa parte, vamos limpar o chão, vamos fazer a comida, vamos carregar as cadeiras para a glória do nosso Senhor, para a edificação da igreja que somos nós próprios. Oremos. Ore por você. Talvez 2 orações cabem aqui. Senhor, me perdoa, eu estou sendo nobre. Sendo nobre. Quanta coisa aconteceu nesses dias e eu não fiz nada. Me perdoa, Senhor. E eu desfrutei
Perdoa, Senhor. Senhor, eu quero te servir melhor, quero me dedicar mais para o Senhor, quero fazer para a tua glória, eu quero cooperar com a edificação da sua igreja, que somos nós. Talvez essa é uma oração que precisa ser feita aqui nessa noite. E uma outra oração que eu tenho certeza que precisa ser feita é: Senhor, me anima, eu te louvo pelo privilégio de servir, eu amo te servir, mas eu canso. Hoje mesmo eu estou cansado, amanhã talvez eu estava ontem, Senhor. Eu fico desanimado, Senhor, eu tenho essa fraqueza de ficar muitas vezes olhando para os nobres. Me ajuda, Senhor, a olhar para o meu lado, ver que tem gente trabalhando na minha direita, tem gente trabalhando na minha esquerda. Tira os meus olhos dos nobres. Me ajuda a olhar para o Senhor. O Senhor é inspiração, o Senhor trabalha o tempo todo. Jesus trabalha o tempo todo. Me ajuda, Senhor, a olhar para essas fontes de inspiração. Me anima, Senhor, me renova para eu continuar te servindo com alegria, com ânimo. Eu tenho certeza que essa oração precisa ser feita por outros. Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui, teu povo, teu corpo, tua família. Senhor, que privilégio nós podermos cooperar com o Senhor. Que privilégio recebermos dons. Que privilégio estarmos aqui nesse processo de discipulado. Estarmos aqui para nos ajudar mutuamente a crescermos. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Como é bom pertencer ao Senhor e te servir. E te servir na condição de filho. Aquele trabalho em que a gente trabalha para cuidar do patrimônio da família. Aquele trabalho que, por mais pesado e mais sofrido que seja, é para a honra da família. É para a honra da casa. É o trabalho do herdeiro, o trabalho daquele que trabalha com o pai. Senhor, muito obrigado. Essa perspectiva ela é extraordinária. A gente se mata por pessoas que mal pagam pelo nosso suor, e é necessário isso em muitos momentos. Porque Senhor, que nós desperdiçaremos a oportunidade de trabalhar para o Senhor que nos comprou com sangue. Nos abençoe, Pai. Aqueles meus irmãos que têm te servido com dedicação, amor e alegria, mantenha-os assim. Aqueles que porventura se encontram cansados, desanimados nesses dias, renova-os. Aqueles que não estão te servindo, que são seus filhos, Deus, incomoda eles, muda esses corações, essas mentes, para que sejam mais engajados na obra do Senhor. Quanto mais irmãos estivermos trabalhando nessa obra, mais a nossa igreja vai crescer, melhor edificada será a nossa igreja, mais saudáveis seremos como o corpo de Cristo. Mais abençoada poderá ser a nossa cidade através das nossas vidas aqui. Nos abençoe assim, Santo Deus, rogamos a Ti gratos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.